Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que os recebemos nesta noite para a palestra Refletindo a Ética na Conjuntura Atual, que será ministrada pelo general de Exército Décio Luiz Chons, comandante da Escola Superior de Guerra. Gostaríamos de convidar para compor a mesa e receber o convidado desta noite, o excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo Dr. Davi Charles Gomes, e o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Receberemos agora o excelentíssimo senhor general de Exército Décio Luiz Chons. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, ressaltando a presença do general de divisão Eduardo Diniz, comandante da 2ª Divisão do Exército de São Paulo, brigadeiro do ar Márcio de Calazans Braga, diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, Dr. Adriano Cardoso Neto, delegado-chefe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo, doutora Fabiola Andrade Ferreira, delegada-chefe do Setor de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Marcelo Feliciano de Moraes Lima, assessor da chefia do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo, em especial também os pró-reitores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, neste momento, gostaríamos de convidar o chanceler, reverendo Dr. Davi Charles Gomes, para realizar um momento de reflexão. Boa noite, eu saúdo as autoridades que já foram mencionadas e, para aproveitar e deixar mais tempo para aquilo que realmente importa, vou deixar que a minha saudação seja somente essa, mas é um privilégio para nós termos a todos vocês aqui. Antes mesmo que nós tenhamos aquilo que seria o nosso início oficial, como nós somos uma instituição confessional, nós sempre gostamos de referenciar e, de certa forma, de emoldurar tudo aquilo que fazemos dentro dos nossos princípios, da nossa tradição. E eu quero ler algo brevemente para vocês, que está no livro de Provérbios, nas Sagradas Escrituras, no capítulo 29, versículo 2, há uma linha toda de raciocínio. Eu vou ler apenas um versículo e falar brevemente sobre o que está envolvido nisso. O verso diz: quando a justiça triunfa, então os povos regozijam, mas quando a maldade governa, o povo geme. É lógico que o autor desse texto, como governante que era, pensava em sua nação, Israel. Mas eu creio que a verdade que está encapsulada aqui, que ele expande, é de que existe uma relação direta, e ela tem dois caminhos, entre aquilo que nós experimentamos em termos de justiça, a fibra moral de uma nação, e o bem-estar que experimentamos ou não experimentamos. Ela é de dois caminhos, porque o verso diz que quando a justiça tem o dia, o povo regozija. Mas ela também diz que quando nós gememos, a causa disso geralmente é porque aquilo que é mal tem triunfado. Nós temos falado muito disso. O contexto no qual vivemos como nação é um de questionamento. E, de certa forma, muitas vezes esse questionamento não junta alguns dos grupos que juntos poderiam fazer alguma coisa a respeito. Aqueles a quem cabe administrar a justiça, aqueles a quem cabe lutar pela justiça, são duas coisas distintas. Aqueles a quem cabe adjudicar, e aqueles a quem cabe, em última instância, a defesa daquilo que nós chamamos de nação. Mas, ao final de contas, a construção, de acordo com a palavra do próprio Deus, a construção de uma nação justa sempre vai gerar regozijo para o seu povo. E a permissividade para que a maldade triunfe, tenha seu dia, sempre. A razão pela qual muitas vezes não é comum pensarmos sobre isso e fazermos toda essa conexão é o medo de que, ao falarmos sobre isso, nós estejamos fazendo uma imposição moral e, portanto, uma imposição de cunho religiosa
sobre pessoas com crenças diferentes e ideias diferentes. Mas eu creio que existe um substrato de referenciamento, conceitos transcendentes, sobre os quais nós concordamos que sua ausência torna impossível o projeto de nação. Coisas como verdade, justiça, beleza, mutualidade. É isso que diz a palavra de Deus, e para nós é um grande prazer providenciar esse momento no qual, como é apropriado numa universidade, nós vamos ouvir o tema e discutir o tema com protagonistas que nem sempre são aqueles que sempre temos no nosso meio acadêmico. Então, a minha saudação a todos, e especialmente ao nosso palestrante. Esperamos ansiosamente beber da sua sabedoria, general. Magnífico, reitor. Obrigado, chanceler, pelas palavras devocionais que, na abertura deste importante evento, que tem como tema Refletindo a Ética na Conjuntura Nacional. É o tema da palestra do general de Exército Décio Luiz Chons, comandante da Escola Superior de Guerra, que nós saudamos a presença e, desde já, agradecemos e nos sentimos honrados com a sua presença aqui, e, em especial, por nos trazer um tema extremamente relevante. Sempre, falar sobre ética foi sempre muito relevante, mas falar sobre ética no momento atual é imprescindível. E isso é um momento muito especial por essa razão. Nós queremos também saudar o general de divisão, comandante da 2ª Divisão do Exército de São Paulo, general Diniz, Eduardo Diniz. Seja muito bem-vindo, já o cumprimentei lá fora. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Rio de Janeiro, quando estava comandando, e aqui será um prazer nós continuarmos a interação e a parceria que nós temos com o Exército Brasileiro. Nós queremos também saudar o Brigadeiro do Ar Márcio de Calazans Braga, diretor do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Brigadeiro, um grande prazer tê-lo aqui conosco também. Também o doutor Adriano Cardoso Neto, delegado-chefe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, as nossas cordiais saudações pela sua presença conosco. A doutora Fabiola Andrade Ferreira, chefe do setor de inteligência da Polícia Civil, também do Estado de São Paulo, também nos honra com a sua presença aqui nesta noite. E também o doutor Marcelo Feliciano Moraes Lima, assessor da chefia do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Acho que esses nossos convidados ilustres participaram da última turma, né? Então, lá da ESG, lá, muito bem, com o professor Lamartine. Então, sejam muito bem-vindos aqui conosco, aqui neste evento. Aos demais presentes, em especial aos diretores das nossas unidades, aos nossos pró-reitores, aos diretores das nossas unidades, ao coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania, a todos os professores aqui presentes, aos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, enfim, a todas as autoridades universitárias aqui presentes, as nossas cordiais saudações. E aos demais professores, e, em especial, aos professores que integram o Núcleo de Ética e Cidadania. E essa foi a motivação, a existência desse núcleo, a necessidade de nós estarmos refletindo sobre éticas, estarmos num processo contínuo de capacitação do nosso corpo docente, em especial nessa área, aqueles que integram esse núcleo, para o grande desafio de disseminar a ética para o exercício da cidadania. E dentro de um contexto de uma cosmovisão cristã reformada, que é aquilo que nós temos como referência principal quando nós falamos em ética e em moral. E por essa razão nós estamos aqui nesta noite, e estamos aqui por iniciativa do nosso chanceler, reverendo Davi Charles Gomes, que nos propôs, e aí tem a responsabilidade de realizar outros eventos conjuntamente com a reitoria da universidade, exatamente dentro deste tema. Então, nós queremos
agradecer de antemão a presença de todos e desejar a todos um bom proveito nessa palestra, que certamente será bem proveitosa para todos nós. Então, mais uma vez, general, sinta-se bem-vindo aqui à Universidade Presbiteriana Mackenzie e esteja à vontade nesta noite aqui na nossa universidade. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o reverendo Davi e o Dr. Benedito para se acomodarem na plateia para assistirem à palestra do general. E gostaríamos de fazer uma breve apresentação do currículo do general de Exército Décio Luiz Chons. Ao ser nomeado para o cargo de comandante da Escola Superior de Guerra, estava comandando a 2ª Divisão de Exército, sediada na cidade de São Paulo. O general Chons foi promovido ao posto atual em 2017. Em 1973, foi incorporado às fileiras do Exército na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Foi declarado aspirante a oficial da Arma de Cavalaria em 1979, sendo classificado no 9º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado na cidade de São Gabriel. Além dos cursos de formação, aperfeiçoamento, altos estudos militares e de política, estratégia e alta administração do Exército, frequentou os cursos avançados de inteligência, de manutenção de armamento, da Escola de Material Bélico e de pós-graduação em supervisão escolar. Foi instrutor da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Academia Militar das Agulhas Negras. Observador militar da Organização das Nações Unidas em Angola, oficial de ligação da Organização das Nações Unidas na ex-Iugoslávia, ajudante de ordens e assistente secretário do ministro do Exército, adjunto e chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, oficial do Gabinete do Comandante do Exército e comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Como oficial general, comandou a 6ª Brigada de Infantaria Blindada, sediada em Santa Maria. Foi diretor de avaliação e promoções e diretor do Departamento de Desporto Militar, subchefe de Política e Estratégia e subchefe de Assuntos Internacionais no Ministério da Defesa. Das condecorações com que foi agraciado, destacam-se Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar e Medalha Marechal Hermes, Aplicação e Estudo Prata com 2 coroas. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer o general do Exército Décio Luiz Chons, que exerce uma importante representação na estrutura militar e também na interação com a sociedade. É um amigo do Mackenzie há algum tempo e aceitou de bom grado o convite do nosso chanceler para ministrar essa palestra. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Saúdo em particular o Dr. Davi, nosso chanceler, Dr. Benedito, e a todas as autoridades já nomeadas, senhoras e senhores, integrantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, meus amigos, minhas amigas. É uma satisfação e uma honra muito grande para mim estar aqui nessa noite para falar de um tema tão atual e tão mal compreendido em nossos dias. Esse tema da ética saiu de moda por muito tempo. Nós, para dizer a verdade, durante um bom tempo, constatávamos um certo ar de deboche quando mencionávamos esse tema em público. As pessoas realmente nos achavam totalmente fora de moda, fora do esquadro quando tocávamos nisso. E aí eu vou, para começar aqui, vou tirar aqui, vou ficar aqui, eu já sou pequenininho, né? Ainda fico escondido atrás desse púlpito, daí o pessoal vai começar a dormir rapidinho. Vou contar uma historinha para início de conversa. Eu era instrutor na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, como tenente, lá naqueles anos, meados da década de 1980. E eu falava muito sobre esses temas, sobre a questão da ética, do futuro oficial do Exército, o servidor da pátria, os valores de patriotismo, os princípios da profissão militar. Falava bastante, eu chegava a ser chato de tanto falar com meus alunos.
Eu era comandante de pelotão, um pelotão de alunos na escola preparatória. Aí um dia, em que eu havia feito uma longa arenga sobre esse tema, quando eu terminei aquele tempo de instrução, tempo de aula, 3 alunos vieram falar comigo. Disse: tenente, o senhor pode ficar conosco um pouco aqui? Nós gostaríamos de falar com o senhor no intervalo. Eu posso, sim, pois não. E aí fiquei ali com eles conversando. Os outros alunos saíram para o intervalo e eu fiquei com eles ali. Aí eu disse: qual é o problema? O que vocês querem falar comigo? Estão aqui os 3 nesse papo reservado aqui. Daí um deles, que era o mais saliente, disse: tenente, o senhor está no século passado. Quer dizer, na época nós estávamos no século XX, então me colocou no século XIX, não é? No século, né? O senhor está no século passado, essas coisas não existem mais. Não existe nada disso que o senhor falou, o mundo é diferente, o senhor tem que acordar. Eu fiquei ouvindo ele falar, porque eu dava essa liberdade, sempre dei essa liberdade para os meus subordinados, porque eu acho que é dessa maneira que a gente consegue chegar neles. Aí eu fiquei escutando, ouvindo, e ele me explicou que, de fato, o mundo hoje era diferente, muito mais moderno, as pessoas tinham muito mais liberdade, esse negócio de família, esse negócio estava tudo muito ultrapassado e tudo. Tá. Aí eu deixei que ele falasse, perguntei os outros também, os outros 2 concordam também com isso. E aí confirmaram que concordavam com aquilo ali. E aí eu disse o seguinte para eles: está bem, eu já vi que eu não consegui convencê-los. E nem vou tentar. Mas vamos combinar uma coisa. Daqui a 20 anos, nós vamos conversar novamente. Vocês ficam encarregados de virem conversar comigo. E vão me dizer quem é que tinha razão, quem é que tem razão hoje. Daqui a 20 anos, conversamos novamente. Combinado? Combinado. O tempo passou, né? Andei por aí fora, pelo Brasil, algumas missões no exterior, coisas da vida militar, com a família para baixo e para cima. E quase 20 anos depois, eu servia em Brasília, no gabinete do comandante do Exército. Não era general ainda, na época era coronel. E fui procurado por um desses meus antigos alunos. Era oficial, já antigo também. E veio falar comigo, eu recebi com alegria, né, reencontrar o ex-aluno. Mas eu não lembrava daquele trato que nós tínhamos feito 20 anos antes. Aí eu perguntei como é que estava, tudo bem, mas eu percebi que ele não estava muito bem, estava realmente bastante abalado. Eu perguntei: tudo bem, o que posso te ajudar e tal. Aí ele falou: olha, coronel, o senhor não pode me ajudar, mas o senhor não pode fazer nada por mim, mas não é isso, não vim aqui pedir nada. Na verdade, eu vim aqui para atender a coisa que nós ficamos acordados, que nós tínhamos acordado lá quando o senhor era meu instrutor na escola preparatória. Lembra do caso assim, assim? Daí ele me fez recordar daquele episódio. Daí eu digo: tudo bem, agora eu lembrei, mas o que você quer me dizer? O que é que está acontecendo? Ele falou: general, coronel, na época eu era coronel, o problema é o seguinte: eu tinha convicção que o senhor estava errado e que nós estávamos certos. Nós éramos avançados, nós éramos modernos, nós fazíamos o que era certo. Pois bem, eu terminei o curso na preparatória, fui para a academia, me formei. Anos depois de formado, casei com a moça com quem estou casado até hoje. Temos uma família muito unida, tenho um filho, mas só que com a minha postura liberal em relação ao casamento, eu acabei tendo outros relacionamentos e tenho um filho fora do casamento. Ah, é? Eu já vi onde é que estava o problema. Disse: coronel, e o problema é o seguinte, que a minha mulher descobriu e me pôs para fora de casa. E aí contou toda a história. Ela, claro, a esposa, que não era uma qualquer, era uma promotora do Ministério Público Militar.
tinha descoberto o problema. E ele foi ao juiz lá e obteve uma determinação, separação de corpos, aquela história toda. E ele tinha autorização para ver o menino, o filho dele, uma vez por semana. E é claro que pai, louco pelo filho, não respeitou. Foi ver o filho na escola, a mulher ficou sabendo, denunciou novamente ao juiz. O juiz, a partir de agora, você está proibido de chegar a menos de 100 metros da criança. Então, ele estava nessa situação, fora de casa, dormindo no quartel, lá no quartinho daqueles lá, mal acomodado, sem poder ver a família, né? Apaixonado, era apaixonado pela mulher. Ele fez as estripulias dele, mas nem por isso ele gostava menos da mulher dele. E sem poder ver o filho, o que era pior. Daí ele veio e me disse, olha, eu sei que o senhor não pode fazer nada por mim, mas era um trato que nós tínhamos naquela época, eu precisava vir lhe dizer isso aqui. Aí eu agradeci a ele e perguntei se eu podia usar a história dele como uma referência. Ele disse, não, tudo bem, se puder ajudar outras pessoas com isso. Eu gosto de contar essa história, claro, não vou falar o nome desse oficial, né? A última informação que eu tenho é que a esposa o perdoou, né? O que é houve um final feliz aí nessa história, né? Mas é para mostrar que, de fato, os jovens não são muito receptivos a esses ensinamentos da ética. E cabe a nós sermos, talvez, mais assertivos do que eu fui em relação aos meus alunos naquela época, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele andar. Então, eu vou falar aqui de uma maneira bastante informal e vou andar bastante rápido, vou projetar algumas coisas aqui. Não considerem que eu seja um especialista no tema, não sou. Eu não sou filósofo, não sou um estudioso do tema. Sobre o tema, eu sou prático, eu sou militar, tenho uma mentalidade prática, sou pragmático. Então, de filosofia, de ética, eu fui atrás daquilo que pudesse me ajudar a viver, e a viver encontrando um sentido para a vida. Eu mencionava agora há pouco ali na questão de um judeu chamado Viktor Frankl, um médico judeu que passou boa parte da Segunda Guerra Mundial internado num campo de concentração nazista, na Segunda Guerra Mundial. E lá ele viu a família dele toda morrer lá, né, nas mãos dos carrascos nazistas. E ele era um psiquiatra, com todas aquelas ideias modernas de Freud e tal na cabeça. E aí, lá dentro do campo de concentração, ele descobriu que as coisas não eram bem daquele jeito. Que a maneira como ele foi formado é que a diferença do ser humano para os animais era muito pouca. Havia pouca diferença, né? Aquela mentalidade que nós conhecemos. E lá dentro do campo de concentração, ele viu que a diferença, que faz a diferença do ser humano para os animais, é que nós, entre o estímulo que nós recebemos e a resposta que nós damos ao estímulo, nós, seres humanos, temos um tempo de reação para processar essa informação, esse estímulo, e dar a resposta de acordo com aquilo que nós achamos conveniente. Enquanto que os animais não, eles recebem o estímulo e imediatamente esboçam uma resposta. E essa é acho que é uma ideia que eu sempre procurei passar também, é que nós, seres humanos, somos diferentes dos animais, porque nós, entre o estímulo que nós recebemos sempre e a resposta que nós damos, nós temos um tempo, nós temos a capacidade de processar e planejar uma melhor resposta. E outra coisa também que eu considero interessante no ensinamento desse psiquiatra é que a questão toda de saber viver é encontrar um sentido para a nossa vida. O sentido para a nossa vida, para muitos de nós, é dedicar-se a uma causa. A causa da educação, a causa das crianças, a causa da família. No caso de nós militares, é o serviço da pátria, é o bem comum, é o interesse nacional. Então, esse é o sentido da nossa vida, né? O sentido maior da nossa vida é esse. E eu vou procurar aqui atingir estes objetivos. Mostrar muito rapidamente o que é a Escola Superior de Guerra, que eu tenho a honra de comandar.
revisar alguns princípios éticos e depois o mais importante é o debate, né? Porque aí as pessoas, por favor, e eu falo brincando, mas tem um fundo de verdade, por favor, perguntas difíceis, porque perguntas fáceis não tem graça, né? E o sumário é este aqui que nós vamos seguir. Então, missão da ESG, vou fazer uma reflexão sobre as tradições éticas até chegar no que é a ética na profissão militar e, por fim, os debates. Então, a missão da escola é esta aí. Missão da Escola Superior de Guerra, criada lá em 1949 por uma lei e que, nesta lei, nós analisando, chegamos a essa conclusão, que a nossa missão é preparar civis e militares para o desempenho de funções para cargos de chefia e para o assessoramento nos altos escalões da administração, em proveito da nação brasileira. Esse é o nosso objetivo. Os campos aí da segurança, da defesa e do desenvolvimento nacional. A ESG tem umas colunas de sustentação. Então, a primeira coluna são os cursos de altos estudos. O senhor é um dos privilegiados que cursou lá o CAEP, o curso de altos estudos de política e estratégia. Temos outros cursos parecidos de menor duração. O Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas, que como a ESG é a escola do Ministério da Defesa, tem essa obrigação, tem esse encargo de montar, de gerar a doutrina de emprego das Forças Armadas, das operações conjuntas das Forças Armadas. O Instituto Cordeiro de Farias é uma novidade, é o encarregado do curso. Nós temos agora, começando, um curso de mestrado acadêmico na Escola Superior de Guerra. Acho que já tinha conversado com o doutor Davi a esse respeito. Estamos iniciando o processo de acreditação por parte da CAPES, né? Então, estamos nesse processo. Acabamos de contratar 15 doutores mediante processo seletivo, pela primeira vez na história dessa escola. Mas é o primeiro concurso de admissão que é feito na ESG para membros do corpo permanente. Então, 15 doutores, um trabalho danado para quem não tem experiência na área, né, de concursos para professores, 350 candidatos, 147 aprovados para aproveitarmos 15. Então, o processo dá para ver a alta qualidade desses docentes que vão integrar o nosso corpo permanente exatamente para que possamos ter esse mestrado e, posteriormente, o doutorado acadêmico. O Centro de Estudos Estratégicos é uma outra possibilidade de cooperação também, caso haja interesse. Nós temos parceria com outras instituições, com universidades, e aí nós temos publicações de estudos, de ensaios, assessoramento às autoridades, realização de seminários, painéis, conferências, etc., a cargo desse Centro de Estudos Estratégicos, que é o nosso think tank. Eu coloco a ADESG como uma das colunas da Escola Superior de Guerra. Alguém aqui membro da ADESG? Então, a ADESG, embora não pertença, não é subordinada à escola, mas tem tudo a ver com a nossa mentalidade, com a metodologia, com os princípios da Escola Superior de Guerra. Então, eu coloco aqui como uma das colunas que sustentam a Escola Superior de Guerra. E eu coloquei ao lado do CAEP o curso de altos estudos de defesa, que é o curso de altos estudos em Brasília. Nós temos o campus em Brasília, já desde 2011, e a partir deste ano de 2018 estamos ministrando lá. Começa agora a aula inaugural no dia 27, o curso de altos estudos de defesa, que é também um pós-graduação lato sensu, de duração de 1 ano. Então, é o companheiro mais próximo do CAEP, equivalente ao CAEP, tá bem? Isso, os certificados são equivalentes. E o mais novo, ainda tracejado ali, o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos também montar lá, doutor, um laboratório de grafeno, tá? Mas não tão ambicioso assim, mas exatamente tem a ideia subjacente aqui, é nós tratarmos de ciência, tecnologia e inovação com respeito ao emprego das Forças Armadas. Geração de força,
emprego por capacidades, ciclo de vida de materiais e coisas do gênero, provavelmente haverá algum ponto de intersecção também, a gente pode prospectar isso no futuro. Então, já mencionei, então, primeiro lá, educação para a segurança e o desenvolvimento, a doutrina de operações conjuntas, estudos estratégicos, pesquisa acadêmica e projeção de valores para a sociedade, que é o papel da ADESC. Né? É exatamente esse. E, então, feita essa breve passada sobre o que é a escola, vamos entrar, então, aqui nesse campo magnífico aqui, falando sobre ética e modernidade. Ética nos dias de hoje. Como é que nós vamos encarar isso aqui? Então, eu falei que eu não sou filósofo, eu penso lá da história da filosofia, aquilo que interessa para dar um sentido para mim, para eu entender como é que funciona esse nosso mundo complicado. E eu sou, como eu falei, sou pragmático, então tenho que ir atrás das soluções simples para que eu possa entender, porque, me desculpem os filósofos, mas se eu vier aqui começar a fazer aquelas reflexões sem fim, eu tenho certeza que eu vou me perder. Para começar, eu vou me perder. E segundo, que os senhores e as senhoras todos vão dormir, com exceção dos filósofos, né? Então, nós temos essas tradições. Claro que existem outras correntes filosóficas, me perdoem aqui, eu sou bastante sumário nisso aqui. Mas começamos lá com a ética da virtude, que é a tradição grega, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Particularmente, Aristóteles, o grande, o maior filósofo de todos os tempos, acho que todos concordam comigo, né? Que vem a base da nossa ética, da nossa tradição filosófica e ética do Ocidente. A ética cristã, naturalmente, né, que se mescla grandemente com a ética grega, né, claro. A ética do dever, com Immanuel Kant, muito a ver com a ética militar. E essa ética utilitarista, que é tão pouco compreendida, né, porque o significado do utilitarismo foi distorcido. É mais uma das distorções, né, das distorções que nós assistimos, né? As pessoas não sabem o que é utilitarismo e condenam. No entanto, ele não deve ser condenado a priori. Então, vamos lá. Começando pela ética da virtude, lá de Sócrates, Platão, Aristóteles, baseada em princípios e valores. Né? Princípios e valores, como nós. E uma característica importante, que ela é evolutiva. Significa o seguinte: as pessoas aprendem a agir eticamente. Todos nós, mesmo que não estejamos aptos hoje a agir de uma forma ética, nós podemos aprender, podemos compreender e passar a agir assim. Então, as pessoas não estão condenadas a ser eternamente aéticas ou antiéticas, ou ter comportamentos antiéticos. É evolutivo. Bons cidadãos praticam boas ações. Então, é a questão do ser bom, né? O importante não é o resultado, então não se visam resultados, mas o importante é o que eu faço. Então, é o que eu faço com a pessoa boa que eu sou. Muito interessante que tem uma ligação muito forte com a profissão militar, eu já vou fazendo essas ligações, é essa questão dos exemplos. Na vida militar, nós somos muito levados pelos exemplos, os exemplos dos nossos heróis, o exemplo de Caxias, o exemplo de Osório, Tamandaré, e assim por diante, né, dos heróis, falando apenas dos militares, ou então o exemplo dos pesquisadores, né, Oswaldo Cruz, o Marechal Rondon. Então, são esses exemplos que nos inspiram. Ou exemplos dos chefes, né? Eu tive chefes, grandes chefes, que foram exemplos de vida, são exemplos de vida para mim. Também tive chefes que foram maus exemplos. E me ajudam também, porque eu sei que não devo fazer aquilo que eles fizeram, que eles faziam, né? Então, é como não agir. Então, essa questão do exemplo. E uma coisa interessante é essa questão da média dourada, né? De nós buscarmos sempre um caminho do meio, que é o caminho correto, nem o extremo da coragem, que é a temeridade, e nem a covardia. Vamos chegar no meio termo, que é a coragem pura e simples, né?
a temeridade e a covardia, o meio termo, a média dourada é a coragem. Agora, onde é que está exatamente esse ponto ideal, aí nós não sabemos. Aí é uma coisa muito individual e depende, é situacional também, depende da situação. E os fins não justificam os meios. Então, para a ética da virtude, os fins nunca justificam os meios. E a pergunta é essa aqui: em que devo me tornar? Então, é um vir a ser. Em que eu devo me tornar? Essa é a pergunta. Eu quero ser como aquele exemplo que eu procuro seguir. A ética cristã, eu acho que, chovendo molhado aqui, todos conhecemos muito bem, então vou ser bem breve, ressaltando apenas que ela confunde-se, em grande parte, com a ética de Sócrates, Platão e Aristóteles, através dos filósofos da Idade Média, da escolástica, etc. E menciona também a questão dos exemplos, né? Jesus Cristo como o exemplo supremo, os apóstolos, os santos, os patriarcas e assim por diante. E aí vamos para a ética do dever, a deontologia do nosso Immanuel Kant. Fala do imperativo categórico. Então, essa é uma ética muito particular, uma corrente ética muito particular. À época, os estudiosos certamente têm isso bem presente. Foi uma revolução, né? Uma revolução no pensamento. Essa questão de dizer, não, todos nós, seres humanos, devemos agir sempre de maneira que aquilo que nós fazemos no dia a dia, qualquer ato meu, qualquer pensamento, qualquer palavra minha, possa ser erigida numa regra universal, que todos sigam. Olha a dificuldade que isso me impõe na minha vida, né? De rotinas, de agir sempre de uma maneira que a maneira como eu ajo é o padrão, possa ser tomada como um padrão para todos. O princípio da finalidade diz o seguinte, que o fim último de todas as coisas é sempre o ser humano como o fim, a finalidade suprema de tudo é o ser humano. E o princípio da autonomia, que é interessante, mas totalmente irrealista, que diz o seguinte, e contrário aos princípios das éticas, daquelas correntes éticas que têm caráter evolutivo. Ele diz que o ser humano, qualquer ser humano é capaz, tem autonomia para agir de forma ética, mesmo se ninguém o ensinar. Então, é o princípio da autonomia. Nós somos autônomos, eticamente autônomos. Ninguém precisa nos ensinar, porque na nossa natureza humana nós temos essa característica, essa propriedade. E não existe nenhuma finalidade na nossa ação. A finalidade da nossa ação é simplesmente agir bem, fazer o bem, agir de forma ética. É uma ética, então, de um caráter não evolutivo. Nós já nascemos prontos, já nascemos assim. Se nós formos criados da maneira adequada, nós sabemos agir de acordo com os princípios éticos. Os fins também nunca justificam os meios para a ética de Kant. E a pergunta é, o que eu devo fazer? O que fazer? Não é o que eu devo ser, porque eu já sou, então o que eu devo fazer? Basicamente é isso. E vamos lá para a ética utilitarista, aqueles britânicos, né, que tanto influenciaram a história da humanidade. Né? Ele diz o seguinte, o que é ética? O que é estar agindo? O que é agir eticamente? É fazer o maior bem para o maior número de pessoas. Fazer o maior bem para o maior número de pessoas. E aí é o grande problema. Qual bem é o maior e qual é o número de pessoas que é suficiente? Mas, enfim, esse é o princípio. E aí ela é diferente das outras. Os fins justificam os meios, porque os meios são tão relevantes, são tão sublimes, tão elevados, que para atingir os fins, que é o maior bem para o maior número de pessoas, eu posso usar quaisquer meios. E a pergunta é essa, o que desejo alcançar? Então uma perguntava, o que eu devo ser? O que eu preciso ser? A outra pergunta, o que eu preciso fazer? E essa, o que desejo alcançar? Que fins eu quero alcançar? Então, essa é a grande pergunta da ética utilitarista. E duas questões se impõem. Né? Primeiro,
Será que os fins justificam os meios, mesmo quando esses meios são pessoas, são seres humanos? É uma pergunta. E a outra pergunta, como é que eu avalio a intensidade, a quantidade, como é que eu quantifico o bem, esse maior bem? Qual é a quantificação disso aqui? Muito é complicado de fazer isso. Bom, vamos... Mais adiante eu volto a elas, quando eu for falar de uma ética, de uma necessidade ética muito particular, que eu acredito que interesse. Mas vou falar brevemente aqui sobre a ética no serviço público, que inclui a ética militar. A ética militar está incluída no serviço público, porque nós somos, em última análise, servidores públicos. Então, nós encontramos essa ética no artigo 37 da Constituição Federal. Lá no artigo 37, nós temos os princípios, que são aqueles 5 princípios mais importantes: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Eu vou só falar dos 2 primeiros que estão em vermelho ali. Legalidade, para o servidor público, para o militar. Nós só podemos fazer aquilo, só estamos autorizados a fazer aquilo que a lei nos permite. Nós não podemos fazer nada que a lei não autorize. Diferentemente do cidadão comum, qualquer um dos senhores pode fazer tudo que a lei não proíba. O servidor público, o militar, só pode fazer aquilo que a lei autorize expressamente. Então, isso aí define uma porção de coisas, é uma porção de dúvidas que as pessoas levantam no dia a dia. Será que lá na intervenção, que as pessoas dizem impropriamente, intervenção militar no Rio de Janeiro, será que o soldado não vai maltratar as crianças, os meninos lá da comunidade? Não vai maltratar, porque não está previsto na lei. Se alguém agir diferente do que está previsto na lei, será sancionado. É puramente isso. É simples. Nós somos militares e estamos adstritos a esse princípio da legalidade. E o outro que eu vou comentar aqui é a questão da impessoalidade. A autoridade, por exemplo, é impessoal. Aí as pessoas perguntaram algum tempo atrás: pô, general, como é que você faz continência para aquela pessoa? Esse cara é um traste, um canalha, e você faz continência. Eu não faço continência à pessoa, eu faço continência à instituição que ele representa. A autoridade é impessoal. A autoridade do general comandante da 2ª Divisão do Exército é impessoal. A tropa entra em forma e é apresentada a ele, não é ao Diniz, não é o Eduardo Diniz, é ao general de divisão, comandante da 2ª Divisão do Exército. Então é impessoal. Amanhã ele passa o comando para outro, como eu passei a ele alguns meses atrás. E o outro vai receber exatamente as mesmas honras e a mesma obediência no cumprimento do dever que é devido a ele. Então, o caráter da impessoalidade. Eu coloquei aqui, entre parênteses, a praga que decorre do não atendimento ao princípio da impessoalidade, que é o patrimonialismo. É a pessoalidade, é o confundir o que é patrimônio público, patrimônio do Estado, e que é confiado à minha guarda, confundir com as minhas coisas pessoais. É transformar o público em privado. É o patrimonialismo, é a praga, a mãe de todas as desgraças que nos assola. É a grande herança que nós temos dos nossos colonizadores. Desculpem dizer, eu sou descendente, por um lado, de judeus, sei lá de onde, e do outro lado de portugueses. Eu sou um fã do que os portugueses fizeram no Brasil, da nossa colonização, da unidade, da manutenção da unidade, tudo. Agora, o patrimonialismo nós herdamos da cultura ibérica. Isso é inegável isso, né? Então, eu ressaltei bem esses 2 princípios ali, que são princípios da administração pública. Os outros também, claro, são importantíssimos, mas eu não vou me deter aqui neles para nós não atrasarmos muito. E aí vem a pergunta: quem é o soberano? Antigamente, nós, servidores do Estado, servíamos ao soberano, o rei, o imperador, sei lá quem for. O cacique, o pajé, o cacique da tribo. Hoje nós não temos esse cacique, o imperador. Quem é o povo hoje? E quem é o soberano? O soberano é o povo. Então, em última análise,
Nós somos servidores do povo, nós todos. E quando eu digo nós todos, eu digo os militares, sim, os servidores públicos, sim, os parlamentares, sim, os parlamentares, os presidentes, governadores, prefeitos, são mandatários, têm um mandato. Mandato de quem? Um mandato que lhes foi concedido pelo povo, que é o soberano. E é isso que precisa ser dito, que nós paramos de dizer, não sei por que nós não dizemos mais isso, que eu não tenho um mandato, mas eu, como servidor, atendo a determinadas regras que foram instituídas pelos representantes desse povo, pelos mandatários desse povo, os legisladores que atuam em nome do povo. Então, os mandatários, os representantes, os delegados, sempre trabalhando em nome de quem? Em nome do povo. Acontece que, infelizmente, nessa nossa cultura patrimonialista, que degenera uma cultura da corrupção, do aproveitador, da lei de Gerson, nós esquecemos que nós trabalhamos em nome do povo. Nós somos servidores públicos e militares, nos encaixamos também aí como, de alguma forma, nós temos uma delegação desse povo, uma delegação legal de autoridade para fazer o que precisa ser feito. Então, vamos falar sobre ética militar, bem rapidamente, também sem espichar. Eu acho importante que haja esse entendimento. A ética militar é tudo aquilo que nós vimos ali misturado, com um pouquinho mais. Então, a ética militar é uma soma daquelas correntes lá, da deontologia, da aretologia, né? Então, a ética grega, a ética do dever, né? A ética da deontologia, a ética do Kant, a ética grega e a ética utilitarista. E claro, quando eu coloco aqui a ética grega, na aretologia, a ética da virtude, eu estou englobando ali a ética cristã. Nós somos uma soma disso aqui. E eu vou dizer por quê. Já dou um exemplo de cada uma dessas correntes filosóficas aplicadas na vida militar. Lá em Brasília, na fachada do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, está escrita uma frase emblemática que diz isso aqui: cumpre teu dever, aconteça o que acontecer. Isso aqui é ética. Qual é a corrente ética aqui? Isso claramente é Kant. Cumprimento do dever. Nós vamos cumprir o nosso dever, aconteça o que acontecer. Então, isso aqui é ética do dever. Nós temos em comum essa coisa que se chama a religião do exemplo. E aí eu conto sempre de onde é que surgiu isso aqui. Nós estávamos numa reunião em Brasília, em que, para essa reunião, uma reunião social, foi convidado, há poucos anos atrás, talvez 6 anos atrás, foi convidado o coronel Jarbas Passarinho, que foi ministro da Educação, teve uma participação importante na política nacional, acho que os mais velhos lembram dele. E vamos, antes dessa reunião, eu tive um comandante na escola preparatória, um artilheiro chamado Coronel Camargo, José Maria de Toledo Camargo, que tinha sido cadete do Jarbas Passarinho na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu, aluno do 2º ano da escola preparatória, em 1974, numa ocasião em que o comandante da escola, estava conversando conosco, com os alunos, ele contou que o coronel, ou então tenente Jarbas Passarinho, lá na época em que o coronel Camargo era cadete, havia ensinado isso para eles. Olha, estavam falando sobre religião. Uns eram protestantes, outros eram católicos, tinha lá os outros espíritas, outro que era agnóstico, e havia uma discussão sobre religião. Daí o Jarbas Passarinho disse: escuta aqui os cadetes, essa discussão não tem sentido. Não interessa qual é a religião que cada um de vocês tem, traz da sua família, não interessa. O que interessa é que nós todos aqui temos uma religião em comum, que é a religião do exemplo. Eu achei isso tão bonito da parte
do Coronel Camargo, eu tenho passado isso onde eu vou, com os meus subordinados, nós temos uma religião comum, não interessa. Eu sou espírita, você é católico, você é luterano, presbiteriano, seja lá qual religião for. Mas nós temos em comum a religião do exemplo, de que nós seguimos os exemplos dos nossos antepassados, dos nossos chefes maiores, dos nossos heróis, e nós temos a obrigação de proporcionar o exemplo aos nossos subordinados. Então, é a religião do exemplo. Então, isso aqui, o que é? Isso aqui, qual é onde é que se enquadra a religião do exemplo? Se enquadra na ética cristã, na ética grega, não é isso? E, por último, uma frase que o senhor, doutor Davi, certamente vai saber de onde saiu. Eu acho que ilustra bem a corrente ética utilitarista, quando diz que na guerra não há substituto para a vitória. Na guerra não há substituto para a vitória. Quem pronunciou essa frase foi o general Douglas MacArthur, e muito bem colocada. É verdade, é a pura verdade. A nossa missão é conquistar a vitória. A que custo? Não interessa. E aí, os fins, sim, justificam os meios. Mesmo esses meios sendo seres humanos. Eu sempre pergunto, quem concorda que os fins justificam os meios mesmos? Normalmente, poucas pessoas levantam o braço, porque à primeira vista é absurdo. Mas para o militar não é absurdo, não. Porque na guerra nós enviamos seres humanos para a morte. Nossos amigos vão morrer. Pessoas que eu conheço a família, mas, se preciso for, vai ser sacrificado. Nós seremos sacrificados em proveito de um bem maior. O maior bem para o maior número de pessoas. O maior bem para o meu país, para a minha nação. Então, a ética utilitarista aparece aqui com um peso muito forte. Eu achei interessante colocar isso aqui. Não sei se já haviam pensado dessa maneira, mas é uma maneira de a gente encarar o problema. Então, os princípios básicos estão aqui: respeitar a dignidade do ser humano, claro, servir a pátria antes de si mesmo, não cumprir ordens ilegais e seguir somente os bons exemplos. Princípios básicos da profissão militar. E as bases das Forças Armadas são essas aqui: hierarquia, disciplina, o princípio da autoridade, que eu já mencionei, a autoridade é sempre impessoal, e a tradição. A tradição. Nós somos instituições tradicionais. As Forças Armadas têm um papel moderador na sociedade. Não é de poder moderador, isso aí é coisa do passado, mas de moderador como aquele freio que dificulta as mudanças bruscas da sociedade. É preciso que haja essas instituições. Eu creio que as religiões, as igrejas, tenham também esse papel de um moderador das transformações muito bruscas que acontecem na sociedade. E é um papel importantíssimo para evitar a falência da sociedade. E a nossa codificação está lá. A codificação da nossa ética está na Constituição, no Estatuto dos Militares, no compromisso à bandeira e no culto do exemplo. Tudo o que nós precisamos saber em termos de ética para o nosso dia a dia está aqui. Na Constituição, lá no artigo 142, no artigo 37, no Estatuto dos Militares, que é uma lei federal, no compromisso à bandeira que nós fazemos no ano em que incorporamos o Exército, que nós juramos nos dedicar integralmente ao serviço da pátria, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de arma e com bondade os subordinados. Então, nesse juramento tão simples, nesse compromisso à bandeira, está a síntese do que é a ética militar. E no culto do exemplo, né? No exemplo que eu tenho que seguir e no exemplo que eu tenho que proporcionar. Difícil, né? Complicado, mas é assim. Bom, senhores, essas correntes éticas que nós vimos ali, eu vou chamar aqui, com uma certa liberdade, ética do caráter, ética verdadeira, ética que merece esse nome. Porque nós temos hoje, por aí, uma outra ética que não merece esse nome, que é a ética da personalidade. A grande diferença entre as duas é: a ética do caráter diz que o importante é ser, e parecer não é tão importante assim. Embora seja interessante que as pessoas, além de ser, pareçam ser.
Mas a ética da personalidade diz que o mais importante é parecer, mesmo que não seja. Tem que demonstrar que é. Preciso mostrar que sou bom, mesmo que não seja bom. Preciso fingir que sou amigo, mesmo que não seja. E por aí afora. Então, a ética do caráter tem essas características aí. É a ética antiga, é a ética boa, é aquilo que nós temos que perseverar, fazer com que volte a vigorar na nossa sociedade. Então, baseado nessas virtudes e nesses atributos de coragem, de modéstia, de fidelidade, de justiça, de humildade, de paciência, de temperança, de simplicidade, a regra de ouro, que eu não vou nem falar aqui, a regra de ouro, o seu lado positivo e o seu lado negativo, fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que façam a nós, ou não fazer ao próximo aquilo que não desejamos que nos façam. E integridade. Eu ressalto essas duas últimas linhas aqui. Falei sobre a regra de ouro, eu acho que é fundamental, de fato, é cristã. Isso aí é a vertente cristã, está aí na integralidade. E a integridade, o que é isso? O que é ser íntegro? Né? Bom, o que é ser íntegro? É ser honesto, é ser bom, é ser coerente, é isso tudo. E é mais alguma coisa. Nós, na nossa vida, nós desempenhamos uma série de papéis. Né? Aqui eu desempenho um papel, aqui do general, comandante da Escola Superior de Guerra, o general Diniz desempenha ali o papel, Fernandinha desempenha o papel, a esposa do comandante da 2ª DE. Mas quando nós saímos daqui, cada um vai desempenhar outro papel. Quando chego na minha casa, eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o avô, né? Falando com os meus colegas, eu desempenho outro papel, muito mais à vontade, muito mais liberal, não é isso? E o que é ser íntegro? Ser íntegro é eu ser capaz de integrar esses diversos papéis que eu represento na sociedade. Eu ia perguntar, mas e o que é isso? O que é isso de integrar esses papéis? A minha resposta é bem simples. Integrar esses papéis é eu agir de maneira que eu não sinta vergonha. Quando eu estiver desempenhando um papel, eu não sinta vergonha do que eu fiz, ou do que eu falei, ou até mesmo do que eu pensei quando desempenhava outro papel. Isso é ser íntegro, isso é ser íntegro, é ter integridade. Por isso eu destaco a integridade, que eu acredito que resuma de uma maneira muito completa todos os outros, né? Essa questão da integridade. E a ética da personalidade? Coloquei entre aspas ali, porque não dá nem para chamar isso aqui de ética, mas é isso aqui. Ó. Utilitarismo desvirtuado. Pega lá, o maior bem para o maior número de pessoas, não, o maior bem para mim mesmo, o maior bem para o meu grupo político, para a minha família, para os meus amigos, é o corporativismo. Né? As pessoas, às vezes, confundem corporativismo com espírito de corpo. As Forças Armadas têm espírito de corpo. Na igreja deve haver espírito de corpo, espírito de auxílio, de ajuda àquele necessitado, ou mais fraco, àquele que precisa. Esse é espírito de corpo, é o orgulho de pertencer à instituição, é espírito de corpo. Agora, quando esse sentimento se transforma em se proteger mutuamente, trabalhar uns para acobertar os malfeitos dos outros, para corromper, para roubar, para surrupiar, aí não é mais espírito de corpo, isso aí já é corporativismo, é muito deletério. Então, é o utilitarismo desvirtuado. Tá? O egoísmo, o egocentrismo, essa tal dessa novilíngua, que é terrível, as palavras mudaram de significado, a gente tem que ficar prestando atenção no que fala, para não ser politicamente incorreto. Então, o politicamente correto é uma praga hoje em dia, né? E nós temos que combater isso aí. É preciso falar isso aqui, porque mudar o sentido das palavras. Então, hoje, ser progressista, na verdade, não é ser progressista. O desvirtuamento do sentido da palavra levou a que, eu sou progressista, significa que eu exatamente sou aquele que
combate todo o progresso, que é a volta à vida nas cavernas. Sem família, sem amizades, sem nada. É ser progressista. Agora, se o senhor disser que é conservador é aquele... O rótulo do conservador é do que não admite qualquer progresso, que quer que a situação fique congelada, que ninguém melhore de vida, porque ele é um aproveitador, porque ele está numa situação boa e não quer que ninguém fique igual a ele. É o conservador. E dali a pouco já faz uma ligação com o fascista. Ah, é conservador, então é fascista. Né? Então é a mudança do sentido das palavras. Essa novilíngua aqui que foi tão bem descrita pelo autor americano lá da 1984, da Revolução dos Bichos. Eu acredito que esses livros sejam leitura obrigatória para todos nós, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Em que ano que o Orwell escreveu aquilo lá? Faz tempo, né? Faz lá 1900 e o que? 50, pois é. Naquela época ele teve essa antevisão de como as coisas estavam, né? As pessoas são cruéis, né? As pessoas são cruéis. É o culto da imagem, né? O culto da imagem. Como é que é? O metrosexual, né? Por aí afora. O networking. Mas não é para fazer amigos, é para obter proveito das ligações, das redes de amizades entre aspas, né? Fingir interesse nos outros. Eu falo com o Diniz aqui prestando uma atenção, mas na verdade não me interessa nada que você está me dizendo. Eu estou pensando na próxima conexão que eu vou fazer para me beneficiar lá. Então, essa é fingir interesse quando, na verdade, não se sente interesse nenhum. Parecer sem ser. A lei de Gerson, não preciso aqui repetir, só talvez os mais novos não saibam o que é a lei de Gerson. Né? Todos sabem o que é a lei de Gerson. Alguém não sabe? Você não sabe. Então, vou dizer. É que tinha uma propaganda do cigarro Vila Rica, lembra dessa propaganda do cigarro Vila Rica? Ninguém mais lembra disso, mas o jogador Gerson, que era o canhotinha de ouro da seleção brasileira, isso faz muitos anos, né? Eu estou ficando velho mesmo. Década de 70, né? Aí o Gerson ele aparecia fumando aquele cigarro Vila Rica, que era um cigarro sem filtro, né? Barato, um cigarrinho fedorento. Mas ele fazia propaganda, fumava aquele cigarro e dizia: eu fumo Vila Rica porque é preciso levar vantagem em tudo, né? Então, esse é preciso levar vantagem em tudo ficou conhecido como a lei de Gerson. É a lei de Gerson, né? É preciso levar vantagem em tudo. E uma coisa terrível que eu tenho visto por aí: você pode fazer tal coisa, só não pode o quê? Você pode fazer, só não pode o quê? Você pode dar o golpe na sua mulher, só não pode? Isso, não pode ser pego, não pode ser apanhado, né? Então, isso é uma voz recorrente. Pergunta em qualquer lugar as pessoas. Eu digo assim: você pode, na escola, eu digo assim: você pode colar, só não pode o quê? Só não pode ser apanhado. E colar é válido. Não, você não pode ser apanhado. Você pode dar o golpe na mulher, só não pode ser apanhado. Viu, Diniz? Não pode ser apanhado. Isso aí é ética. Dá para chamar isso de ética? Mas é voz corrente. Isso faz parte da nossa vida social, nosso dia a dia. Eu digo que a crise que nós vivemos, e a crise que se agravou tremendamente ultimamente, tem origem nisso aí. A ética do caráter progressivamente foi mudando para a ética da personalidade. Mudou-se. A visão de mundo é outra. É a visão de tirar proveito, de ganhar vantagem em tudo. Né? Materialismo totalmente descarado, desprezo pelo mérito e apreço pelo coitadismo. Né? O coitadinho. O coitado tem que ser beneficiado. Não. E em vez de recompensar quem trabalha, quem estuda, quem faz acontecer. Liberdade sem limite vira libertinagem, descaso total pelo próximo, né? E ênfase nos direitos, e aí nós somos campeões com a nossa Constituição de 1988, só se fala em direito, não se fala em dever. Daí outro dia eu peguei
o Estatuto dos Militares, eu estava falando sobre isso com o meu pessoal, daí eu peguei e fui folheando o Estatuto dos Militares. É só dever, dever, dever. Os direitos aparecem lá no final, bem igualzinho à Constituição de 88, que só fala em direitos e deveres, praticamente não são mencionados. Possível solução, senhoras e senhores, para mim é essa aqui, possível e talvez a única, que nós sejamos capazes de resgatar a ética, aquela boa ética do caráter, em que diz que é preciso ser, mesmo se não der para parecer. Resgatar os princípios, construir valores tendo os princípios como base. E a alternativa é essa aqui, dissolução social, anarquia, anomia. Me desculpem, mas se nós não fizermos nada, nós vamos chegar nisso aqui. Já estamos chegando. A ascensão de uma nova ordem. E aí eu pergunto, eu acho que as ameaças são muito grandes. A nossa civilização cristã ocidental está tremendamente ameaçada. E não é só por isso. Nós temos esses inimigos, são inimigos de dentro. São inimigos mesmo. Não são pessoas que são inimigas, são pensamentos, correntes de pensamento, correntes de ação que são inimigas dessa ordem, dessa civilização, da nossa civilização cristã, que tem aqueles princípios, aqueles valores como base. Tem os inimigos de fora, inimigos pesados vindos de fora, e esses inimigos vindos de dentro. Não vamos estender sobre esse processo, mas é evidente que é assim. E aí eu vou encerrando por aqui com essa citação de uma escritora chamada Tânia Zaguri. Diz o seguinte: há quem diga que construir cidadãos hoje é impossível. São os que ignoram que isso se faz através de exemplos de vida. E aí diz ali, pais íntegros encorajam os filhos a seguir seus passos. Não mentem, não mudam regras de acordo com as conveniências, não adaptam nem transigem com seus valores, porque sabem que é a integridade dos pais que alicerça a integridade das novas gerações. Eu fiquei surpreso quando eu li isso num determinado veículo de comunicação social. Qual foi o veículo que alguém sabe? Onde estava publicado isso aqui? Onde foi publicado isso aqui? Alguém tem uma ideia? Olha lá, o jornal O Globo, lá, no dia 26 de outubro de 16, publicou isso aqui. Incrível. E eu fiquei, para mim isso foi uma grande notícia, que exatamente numa época das mais negras, né? Dos momentos mais negros que nós estávamos vivendo, alguém teve a coragem de escrever isso aqui e conseguiu publicar no Globo. Meu Deus, que maravilha, né? Então é isso, é nisso que eu acredito, e que nós todos juntos vamos conseguir fazer isso. Não sei por que saiu aquilo ali. Tá, já sei. E eu deixo esta reflexão. Leiam, por favor. Essa é uma inscrição que se encontra lá no prédio onde antigamente funcionou, onde funcionou a Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo, lá em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Uma pequena cidade às margens do rio Jacuí, onde havia uma fortaleza chamada Jesus Maria José, que foi apelidada de A Tranqueira Invicta, que era a Tranqueira Invicta. Era uma fortaleza, não existe nenhum vestígio dessa fortaleza, porque não era uma fortaleza de pedra, foi erguida de taipa, de barro misturado com macega, e ela ficou por 2 séculos ali, resistindo a todos os ataques dos nossos irmãos castelhanos. Naqueles 2 séculos da fronteira do vai e vem, a fronteira ia até o estuário do Prata e vinha até o rio Jacuí, mas não passava do rio Jacuí, porque a Tranqueira Invicta estava lá, com os dragões do Rio Grande, segurando as invasões estrangeiras. E aí lá foi construída essa escola, a Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo, onde estudaram alguns brasileiros que deixaram o nome da história. Por exemplo, Getúlio Vargas foi aluno dessa escola, foi cadete dessa escola e foi desligado por mau comportamento.
o Marechal Marechal que comandou as nossas forças na Itália, Mascarenhas de Moraes, estudou nessa escola. Vários personagens da história do Brasil do século XX estudaram nessa escola. E aí essa escola foi abandonada, e agora, ultimamente, alguns anos atrás, ela foi restaurada. Quando se fazia a restauração, era um hall grande, assim, no segundo andar, 2 escadas, aquele tradicional edifício de escolas, conventos, etc. E aí foram retirando as camadas de tinta, várias camadas de tinta, e foram retirando, e daí lá debaixo de uma dessas últimas camadas de tinta, eles encontraram essa inscrição em torno do hall. E hoje, quando a gente vai visitar lá, esta é a inscrição original, aparece lá. Eu acho que é tremendamente inspiradora para nós, né? Da responsabilidade que nós temos de passar para a geração que está já nos sucedendo os nossos princípios, os nossos valores, a ética que nós recebemos dos nossos pais, das nossas famílias, dos nossos professores. Por que é que nós não conseguimos fazer isso? Nós não estamos conseguindo fazer isso. Eu acredito que todos nós devêssemos parar e pensar e estabelecer estratégias de como fazer isso. Muito obrigado. Nós agradecemos a palestra, a brilhante palestra. Aprendi muito aqui hoje à noite, em general, e creio que as suas palavras hoje nos levam a muitas reflexões. E nós queremos abrir agora a oportunidade para que o público possa fazer perguntas ao nosso palestrante nesta noite aqui. Nelson. Boa noite, general. O livro do Revolução dos Bichos foi em agosto de 45 que ele foi publicado. Como que o Exército, né, ou até as Forças Armadas enxergam o momento atual no sentido de se posicionar ou não às questões conflitantes que a gente enxerga na questão de comportamento dos tomadores de decisão do país hoje? Eu pedi perguntas difícil, né? Ele já atendeu o meu pedido logo na primeira pergunta, né? Bom, eu acho que eu respondi parcialmente a essa pergunta quando eu disse que nós atendemos ao princípio da legalidade e aos princípios da legalidade, da impessoalidade e aos outros também, mas, nesse caso, é exatamente a questão da impessoalidade. Nós, pela Constituição e pelas leis do nosso país, nós temos uma estrutura hierárquica. As Forças Armadas são totalmente hierarquizadas. E o topo da cadeia alimentar, o topo da cadeia de comando, é ocupada por uma autoridade que é o presidente da República. Então, não nos cabe o questionamento, sobre qualquer tipo de conduta ou possível desvio, seja lá o que for, do comandante. Ele tem que ser questionado pelos outros poderes da República, mas não pelas Forças Armadas, porque isso aí seria o início do caos total. Momento em que as Forças Armadas se sentirem, e os militares acharem que têm esse direito de questionar na cadeia de comando, principalmente o comandante supremo, realmente é o caos. Então, essa possibilidade não nos passa pela cabeça. Como cidadão, eu tenho a minha opinião pessoal. Nós temos as nossas opiniões,
fazemos as nossas restrições, acompanhamos a situação política, somos eleitores, votamos naquelas pessoas que nós achamos que merecem o nosso voto, torcemos, comentamos dentro do nosso círculo familiar, mas daí a tomar qualquer atitude vai uma grande distância. E é por isso, quando eu falo, nós precisamos fazer alguma coisa, porque todos nós vemos o caos que está aí em termos vou falar aqui da questão ética na sociedade em geral. Não vou falar sobre esta autoridade ou aquele representante, não. Mas sobre a sociedade em geral, o que é que nós podemos fazer? Eu digo, bom, dentro das forças, dentro das instituições, como dentro da igreja, dentro das diversas igrejas, é possível, sim, nós trabalharmos esse movimento pela ética, para que esse movimento se espalhe pela sociedade. Acredito que seja a única maneira, né, de nós, numa atividade como esta aqui, por isso que eu tenho que valorizar a sua atitude, doutor Davi, né, de proporcionar esse momento para nós pararmos, conversarmos, refletirmos sobre o que está acontecendo e sobre a responsabilidade de cada um de nós, como pessoa e como representante da instituição, de dar o exemplo e de dizer o que precisa ser feito para aquelas pessoas que convivem conosco. No caso aqui, numa instituição como esta, né, com 40 mil alunos, não é isso? 40 mil alunos. Olha a possibilidade de formação de opinião. Não é lavagem cerebral, é para o bem. Nós não temos dúvida de que este é o bem. Alguns anos atrás poderiam nos questionar, isso aí é como aquele meu aluno questionou. Isso aí está ultrapassado. Hoje não há mais essa dúvida. Hoje nós sabemos que a alternativa é o caos, é aquilo que eu coloquei ali, é o caos social, a anarquia, a anomia e a ruína total. Nós estamos marchando nessa direção, infelizmente. O Brasil hoje está muito próximo de se transformar num narco-estado, pelo domínio que as facções criminosas têm em determinadas regiões, determinadas cidades do país. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem, mais uma pergunta. Sr. Gerson. Boa noite, general. Muito obrigado pela palestra. Existem 3 monopólios que caracterizam o Estado, né? O monopólio da norma jurídica, o monopólio da taxação e o monopólio da violência legítima. O senhor tocou num assunto agora que é muito sério, que é a questão da presença dos narcotraficantes, enfim. A situação do Rio de Janeiro me parece ser um laboratório e alguma coisa que, de fato, pode, né, espraiar e repercutir em outros lugares. Existe, por parte do Exército, algum projeto, de fato, no sentido de pensar, né, essa questão da presença de armas, da chegada de cocaína, enfim, de todos os produtos ilícitos por fronteira e que, de fato, ensejam a presença mais efetiva do Exército? A gente vê o caos no Rio, mas a entrada de armas, por exemplo, e de drogas é alguma coisa que, de fato, parece bastante frágil, né? Pelo menos é isso que parece para a população brasileira. Existe, por parte do Exército, que detém, né, esse monopólio da violência legítima, algum projeto mais amplo, né, exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro, para conter esse tipo de fragilidade? Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder em duas fases aqui. Desculpe, talvez eu vá ser um pouquinho longo na resposta. Falar primeiro sobre a questão das fronteiras, né? Nós cometemos graves pecados, né? O Exército, particularmente, as Forças Armadas em geral e o Exército em particular, de termos assumido, muitas vezes, uma função que não é nossa. A função de polícia de fronteira é da polícia, é das polícias, não é do Exército. A função primária de impedir a entrada de armas e drogas pela fronteira não é das Forças Armadas. Nós atuamos nisso aí de uma forma complementar. É uma missão
secundária nossa, né? Está prevista, é legal. Nós temos, e aí temos um poder de polícia relativo, o Exército tem um poder de polícia relativo na faixa de fronteira, que é aquela faixa de 150 quilômetros, são 150 quilômetros de fronteira, em que o Exército tem poder de polícia apenas com relação aos crimes transfronteiriços, contra os crimes ambientais, e só. Não há poder de polícia do Exército sobre outros tipos de crime. Quer dizer, o poder de polícia continua sendo das polícias, né? E o monopólio do uso da força legal não é apenas das Forças Armadas, também das polícias, e principalmente das polícias na ordem interna. O poder do uso da força do Estado é representado pelo poder de polícia das polícias. As Forças Armadas é apenas circunstâncias extraordinárias, circunstâncias muito particulares. Bom, sobre a questão eu acho que o senhor está se referindo especificamente, mencionou ali o Rio de Janeiro, seria sobre essa questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Primeiro, uma coisa que eu acho que é dita e repetida, e hoje acho que o ministro, acho que está falhando aqui. Me parece que hoje o nosso ministro do novo ministério cometeu um ato falho quando falou intervenção militar no Rio de Janeiro, não foi isso? Isso é terrível, porque essa intervenção não é militar. A intervenção no Rio de Janeiro é uma intervenção federal, em que casualmente o interventor é um general, é um oficial-general do Exército. E ele, é claro, organizou o gabinete dele com pessoas da confiança dele. Não vai chamar políticos para mobiliar Não, ele chamou militares que ele conhece, a quem ele conhece. Não é? Então, sobre essa questão do Rio de Janeiro, é importante ressaltar essa questão. Não se trata de uma intervenção militar, é uma intervenção federal. A responsabilidade foi jogada, de repente, com uma intervenção meia-sola. É uma intervenção meia-sola, porque os problemas do Rio de Janeiro, problemas de segurança pública, em grande parte, são decorrentes de problemas em outras áreas. Mas a intervenção é apenas na área de segurança pública. Então, o general Braga Neto, ele está representando o governo federal apenas na área de segurança pública. Então, a ação dele sobre polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e polícia, e a parte das penitenciárias, das prisões. Não quer dizer que a missão não vai ser cumprida. A missão foi dada, a missão será cumprida. Agora, aí eu vou colocar uma outra ideia aqui. Tem um princípio antigo que diz o seguinte: quem dá a missão, dá os meios. Quem entrega a missão tem que entregar os meios. Falamos sobre meios ali no utilitarismo, não é isso? E esses meios são pessoas, são meios em pessoal especializado, que não é o problema neste caso. São armas, equipamentos, viaturas, munição, combustível, tudo isso aí. Mas tem um outro meio importante e que está faltando, que é o embasamento legal para que as ações que precisam ser tomadas sejam levadas a efeito, para que nós possamos continuar a agir dentro da legalidade. É preciso que haja, para uma situação extraordinária, que haja legislação extraordinária. E é preciso que as outras agências, que os outros poderes se conscientizem disso, que é preciso que também eles participem, dando os meios para que o general Braga Neto, com sua equipe, com as tropas, possam cumprir a missão que lhes foi confiada. Então, vamos dizer, me parece uma atitude bastante cômoda e até mesmo infantil, procurar passar uma imagem de que, não, agora o problema está com o Exército, né? Não falo nem em Forças Armadas, o problema agora está com o Exército que resolva. Não existe isso. Esse é um problema do Estado do Rio de Janeiro, um problema do país. E o país todo tem que se engajar. Eu digo que o país, a estrutura legal, a estrutura de poder, todo o poder nacional tem que ser colocado, todas as suas expressões, não é isso, doutor?
todas as expressões do poder nacional, não é só a expressão militar, as outras todas, política, econômica, científica, tecnológica, não é isso? Tem que estar empenhados para resolver isso aí. É um problema da nação, porque é uma emergência. Uma situação extraordinária tem que ser enfrentada com medidas extraordinárias. Agora, vai dizer isso, para ver os contravapores que se levam. É só ver as reações àquilo que foi dito pelo general Vilas Boas alguns dias atrás, mais ou menos nesse sentido. Acho que ele não foi tão enfático como eu, né? Mas é preciso que haja ênfase nesse aspecto. Não sei se respondi a sua pergunta. Obrigado. Sr. Gutierrez. Boa noite, general. Sou chileno também, viu? A última vez que eu assisti a uma palestra de um general, tinha pessoas armadas no Chile. Então, sim, o senhor falou de que os fines justificam os meios. E também falou que um general tem poder de mandar pessoas para a morte. Mas nenhuma violência pode ser infinita. As Forças Armadas trabalham com o conceito de guerra justa e guerra injusta, que é uma definição clássica dentro da filosofia, não é? Ou seja, vocês poderiam dizer em algum momento esta guerra é injusta, não lutamos? Ou toda guerra é justa, ou toda guerra é injusta, ou impersonal a guerra também, se podemos aplicar a guerra também esse princípio da impersonalidade. Excelente pergunta, obrigado. Vem do filósofo, né? Tem que ser uma pergunta difícil. Obrigado. Obrigado principalmente porque o senhor me permite esclarecer um pouquinho, que eu acho que provavelmente eu não tenha me expressado adequadamente. Quando eu falo que os fins justificam os meios, é só em situações muito particulares. Numa situação de guerra, por exemplo, para que eu diga que os fins justificam os meios. Mesmo quando esses meios são seres humanos, estou falando em operações de guerra. Estou falando na sobrevivência da nação. E a guerra, quando está envolvida a sobrevivência da nação, não me interessa se é justa ou se é injusta, eu vou lutar para vencê-la. É este o princípio. Essa é a diferença. Por isso que eu digo, eu não sou filósofo, não posso ser filósofo, porque se eu for filósofo, eu não sou militar, né? E a nação me paga para eu ser militar, não para ser filósofo, né, doutor? É para isso. A nação me paga. Na verdade, nós militares somos bons cachorros da nação. É esse o nosso papel. Desculpa, Diniz. Essa é a realidade. Nós somos os cães de guerra. Nós vamos ser sacrificados se precisar, se for necessário. Agora, na situação extrema, não é em qualquer momento vou mandar meus homens para a morte. Não, pelo contrário. O que está os princípios fundamentais que eu projetei ali? O ser humano tem toda a prioridade, sempre, até o momento em que ele tem que ser empregado em benefício do bem maior, o maior bem para o maior número de pessoas, que no caso é a pátria, é a nação. Não sei se me fiz entender, não. Tá? Obrigado pela sua pergunta. Boa noite, sou Luciano Pavarini, trabalho na área gerente de compliance aqui do Mackenzie, e uma coisa bem bacana que o senhor mencionou logo no começo da sua palestra foi a história que o senhor contou de 20 anos atrás, dos jovens abordando o senhor e falando que esse tema ético era uma coisa ultrapassada e tal. E trabalhando com o tema de integridade, o tema de ética, o tema de compliance atualmente, eu vejo que isso é um tema que está muito atual, muito até no meio dos jovens, no cotidiano do dia a dia. Tanto que hoje estamos aqui assistindo uma palestra sobre ética do senhor. O senhor enxerga isso também? O senhor enxerga que os tempos estão mudando, que as pessoas têm debatido mais o tema de ética e de integridade, mais do que debatiam antigamente? Obrigado. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida sobre esse ponto. E naquela época, não sei se eu coloquei bem isso aqui, eu não tive como argumentar mais com esses alunos, com aqueles alunos. Os meus argumentos tinham sido esgotados em 45 minutos de instrução com eles. Então, eles já não estavam mais sensíveis à minha argumentação, e daí eles disseram, tudo bem, daqui a 20 anos nós conversamos de novo. Hoje em dia, se eu fosse falar novamente com os meus alunos, quem dera que eu voltasse a ser tenente, né, para falar com os meus alunos, eu teria
exemplos práticos de pessoas que achavam que iam fazer e acontecer e não seriam pegos. Certo ou errado? Haja vista a Lava Jato. Pergunta para algum deles se eles achavam que seriam apanhados. Por que eles fizeram o que fizeram? Fizeram o que fizeram, que tinham certeza que jamais seriam chamados a responder por tudo que eles fizeram. Está mudando sim, está mudando sim. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então eu vou fazer a última pergunta, né? General, muito se fala hoje que a sociedade brasileira ela está permeada do relativismo, do politicamente correto, ou seja, você não se pronuncia diante de determinada situação, porque você não quer se expor e porque não é o politicamente correto. A Universidade Brasileira ela tem sido, inclusive, acusada muito de se omitir ou de deixar que essas coisas aconteçam. E, como consequência, alguns falam que a nossa educação no país está falida. Nós estamos aqui com uma plateia de educadores. E, em consequência, sempre é citado como exemplo desse resultado o Congresso Nacional. E aí aqueles que criticam o Congresso Nacional se esquecem que ali são os nossos representantes, são os representantes do povo. E nós não podemos abrir mão do Estado de direito, né? Do Estado democrático de direito. A universidade ela tem sido acusada, a Universidade Brasileira, de uma forma geral, o Instituto Universidade, de uma forma geral, de ser muito permissiva. E aí vem o relativismo, é a coisa que todas as suas consequências. Mas como compatibilizar vamos dizer assim, o papel histórico da universidade na sua identidade de ser palco do debate, ser palco do pluralismo de ideias, do não cerceamento da livre expressão, e essa realidade que nós vivemos hoje? Na sua opinião, claro que são instituições que têm princípios teoricamente semelhantes, o Exército e uma instituição de ensino, não é? Mas, na prática, as dificuldades são diferentes. E aí o senhor mesmo falou, não é? Colocou bem o contexto militar. Como é que o senhor vê hoje a Universidade Brasileira e o seu desafio com relação às futuras gerações, a formação das futuras gerações com relação a essa questão, né? Essa liberdade que tão requerida, tão fomentada, e aquilo que nós temos que realmente preservar em termos de princípios e valores para uma sociedade que venha fazer realmente diferença com relação àquilo que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Obrigado, doutor. Eu vou fazer uma digressão aqui. Eu vou recordar uma historinha que eu ouvi agora de manhã lá na Unicamp. Eu tive uma reunião lá com os educadores lá da Unicamp e em determinado momento, uma das doutoras que exatamente trabalha nessa parte de educação infantil. Aparentemente não há muito ponto de contato entre o meu trabalho, né, na escola de altos estudos, né, de adultos, né, e essa doutora, claro, que está encarregada exatamente da área de educação infantil, ali, de formação de mestres e doutores para trabalhar nesta área, né? E ela contou uma história triste de alunas dela. Uma aluna dela é professora num bairro de Campinas, que relatou o seguinte, que dentro da sala de aula dessa professora existem
vários filhos de bandidos. Todos sabem que aqueles meninos, aquelas crianças, são filhos de bandidos, frequentam a escola. E o caso que ela contou bem rapidamente foi o seguinte, que os pais de duas dessas crianças se ameaçaram de vir brigar e se matar lá dentro da escola, na presença das crianças. Olha só a situação. Queriam invadir a escola e iriam brigar lá dentro para ver quem era o mais forte, quem era o mais macho, lá na presença das crianças. Daí ela falou: general, como resolver uma situação dessas? Eu digo, não sei, nunca me passou pela cabeça que uma situação dessas pudesse acontecer. Então, a situação é mais triste, mais grave do que aparenta ser. E aí, voltando aqui, agora, terminando a história, voltando aqui exatamente para a sua pergunta. Eu acredito que, eu mencionei ali, se fala somente em direito. Eu tenho direito de fazer isso, mas não se menciona o dever correspondente. Eu tenho a liberdade para fazer tudo o que eu quero fazer. Se eu quiser ficar nu dentro da sala, eu fico, quem é que vai me impedir? Mas e cadê a responsabilidade? Nós só dissemos para os nossos filhos que eles podem fazer tudo, que eles são livres para fazer tudo. E cadê a responsabilidade? O princípio básico para que possa haver liberdade é a contrapartida da responsabilidade. O que é ser responsável? É ter a habilidade para responder pelo que se faz. Temos que ensinar isso para essas crianças, para esses jovens. E aí eu tenho a impressão que não vai haver esse conflito. A universidade pode e deve, a academia deve ser o palco do entrechoque das ideias, no bom sentido, de debate construtivo, de pessoas que discordem umas das outras, porque é da discussão, é do contraditório que vai surgir a verdade. Isso não há dúvida. E eu brinco isso dentro do meio militar. Nós dizemos que, em termos de assessores, viu, Diniz, nós temos 2 tipos de assessores que são extremamente deletérios para a instituição. É o assessor do eterno sim e o assessor do eterno não. Então, o assessor do eterno não é sempre do contra. Tudo que você propõe, ele diz, não pode, por isso, e não oferece uma solução. Esse é muito deletério, isso é triste. Mas tem outro que é pior, que é o do eterno sim, é aquele que sempre concorda com o chefe. O chefe falou, doutor Davi falou alguma coisa, todo mundo, doutor Davi, que ideia maravilhosa, o senhor é o máximo. Esse assessor é terrível, porque não há o contraditório, não há a melhoria daquele processo. Então, eu digo para os meus assessores, para os generais que trabalham comigo, os coronéis, eu acho que o Diniz fazia a mesma coisa lá na escola, quando foi subcomandante da Escola Superior de Guerra. Eu digo, não quero ninguém que esteja o tempo todo concordando comigo, eu quero que vocês me digam quais são os pontos fracos desse processo que nós estamos tocando aqui, quais são as vulnerabilidades dessa linha de ação para que a gente possa melhorar e procurar acertar. Não quer dizer que vai ser perfeito, mas vai ser alguma coisa aperfeiçoada. Então, é desse debate, do debate das ideias, que nós vamos chegar a uma verdade. Agora, é preciso haver respeito, não pode haver fanatismo por essa ou aquela ideologia, por essa ou aquela religião, porque o fanatismo é uma perdição quase tão grave quanto o patrimonialismo, né? Fanatismo político, fanatismo religioso conduzem à ruína. É preciso que nós tenhamos muito presente isto na nossa conduta diária. Então, eu acredito, doutor, que o passo para vencer isso seria nós temos que voltar um pouco atrás no excesso de liberdade que nós demos. Nós temos que colocar regras claras de conduta. Se a pessoa quer obter o benefício da educação, ela tem que se submeter às regras da escola. Não é possível ser diferente disso. E o senhor, eu já mencionei aqui, nós na escola, com um instituto, uma escola, vamos dizer assim, de origem militar, é uma escola militar, com muitos civis, com estagiários civis e tudo, como foi o doutor, mas nós somos uma instituição militar. Nós estamos num processo exatamente de receber um corpo permanente constituído de doutores, claro, civis, com suas idiosincrasias, né, com sua formação ideológica, política, etc. Então, eu tenho ideia
das dificuldades que nós vamos ter pela frente. Mas não é por isso que nós vamos deixar de enfrentar, de crescer de medo de enfrentar o problema. Porque é preciso, esse debate é salutar. E a presença destes civis, destes doutores lá na Escola Superior de Guerra, irá certamente acrescentar muito ao nível da escola, vai fazer a escola ser aquilo que ela precisa ser. Às vezes as pessoas dizem, é preciso fazer com que a escola volte a ser. Eu digo, não, Eudenizo, eu digo sempre, não vamos olhar para o passado. O passado já foi. Vamos aprender, tirar as lições dele, mas temos que olhar daqui para frente. Aquilo que nós queremos fazer com que a escola venha a ser. Aquilo que o senhor, doutor, que o senhor vai fazer com a sua equipe para que esta universidade seja aquilo que ela precisa ser para o bem comum e para defender o interesse nacional, que eu acho que essa é a convicção de todos nós. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado. Muito bem. Então, vamos encerrar aqui. O governo Davi quer dar uma palavra final. Agradecer o general por essa oportunidade, agradecer o nosso magnífico reitor que encampou e abraçou essa iniciativa e aí tornou ela algo oferecido para vocês. E que seja a continuação daquelas coisas que nós experimentamos nesse mês mesmo, com o NEA e tudo, mas valiosa a apresentação. E eu acho que seria apropriado, e eu peço licença para aqueles que não compartilham a mesma fé, mas é algo que faz parte da nossa identidade, terminar, e eu gostaria de fazer isso com uma oração pela nossa nação e por todos que estão presentes. Deus bondoso, nós cremos que o Senhor é soberano, de fato, mas um soberano que governa o mundo e todas as coisas no intuito de nos tornar pessoas responsáveis, responsivas a Ti e responsáveis com este mundo e uns com os outros. Por isso, cumprindo a ordem que a Tua própria palavra oferece, eu rogo por essa nação, por aqueles que dirigem a nação, por aqueles que guardam a nação, por aqueles que a protegem de seus inimigos e também aqueles que sustentam e legislam para que o verdadeiro governo produza regozijo com o nosso povo. Te agradeço por esta universidade, pelas instigações que recebemos. Rogo as tuas bênçãos sobre o teu servo, General Chons, e todas as outras autoridades também presentes. E nós, do Mackenzie, eu te peço que abençoes aqueles que administram o nosso instituto, a nossa mantenedora. Eu te peço pelo reitor na gestão de toda a nossa academia, os nossos esforços, e que todos juntos caminhemos, de fato, colaborando para a construção de uma nação que não olha para o passado, mas olha para o futuro e que busca aquilo que ainda podemos ser. Despede-nos nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez, então, a presença do general, todas as autoridades aqui presentes, em especial pela palestra, brilhante palestra apresentada, que nos alerta, que nos leva a reflexões. E é um tema que realmente será recorrente, porque estaremos pensando nesse tema, de ética, exercício da cidadania, e queremos dizer da nossa grande satisfação de tê-lo conosco aqui nesta noite. Palmas mais uma vez. Portanto, encerramos a nossa reunião.